Bom dia a todos. A gente está iniciando agora o nosso novo webinar. Esse webinar ele vem falar um pouquinho para vocês sobre o nosso sistema de supervisão de mercados, mais conhecido como SSM. Eu acho que é importante destacar um pouquinho da importância desse sistema para o trabalho da supervisão, para o contato da supervisão com as instituições, essa própria aproximação. Então, esse webinar ele visa falar um pouquinho das funcionalidades do sistema e principalmente das novas funcionalidades que a gente está lançando a partir de hoje, entrando no ar a partir de amanhã, na verdade, né? Então, hoje a gente deve colocar à noite e a partir de amanhã isso já deve estar funcionando para todos os participantes. Falando um pouquinho então da agenda, a gente vai falar um pouco até inicialmente eu vou trazer para vocês, né, do o porquê que nós criamos o sistema, né, como é que foi as razões, a origem dessa iniciativa. A descrição da ferramenta, né, do próprio SSM, os principais módulos que já existem, lembrando que o SSM é um sistema que ele tem modular e que a gente tem criado módulos sempre que vê essa necessidade, né? Então as instituições elas têm trazido algumas demandas, trazido sugestões e sempre que entendemos que é algo que é importante, a gente está transformando isso em um módulo, tá? Então assim, a gente vai falar dos módulos atuais e no final, o Kleber e a Ana que estão aqui, eles vão falar um pouquinho sobre os próximos módulos ou módulos que podem vir a ocorrer dentro do sistema. Depois dessa minha apresentação inicial, o pessoal vai falar um pouquinho do módulo 1, que é o cadastro de usuários. Depois vai passar pela questão da solicitação de informações, do envio de informações periódicas e, por fim, o módulo de pendências e histórico. Falando um pouquinho então da iniciativa do motivo, né, da origem da criação da SSM, acho que a primeira questão que é sempre importante destacar com vocês é o processo contínuo de aprimoramento dos procedimentos da supervisão, né? Então eu estou na Ambima há vários anos e a ideia dentro da supervisão a gente sempre aprimore a forma de atuar. Né? Então, recebendo orientações, sugestões, seja da comissão, seja do conselho, seja dos participantes. Então, esse processo contínuo de melhoria ele ocorre tanto em práticas internas como nessa questão externa de contato com as instituições participantes. Então, o SSM ele visa, ou ele é uma das ferramentas que a gente criou para ter esse processo contínuo de aprimoramento. A área de supervisão, ao longo das supervisões, ao longo dos contatos com as instituições, ela começou a detectar essa necessidade de algum aprimoramento, principalmente na questão de comunicação e de interação com as instituições. Aí, por alguns motivos, a gente acabou elencando aqui 3. Um deles é a própria limitação para a troca de e-mail devido ao tamanho, devido a travas sistêmicas das instituições, da questão de segurança. Então a gente achava importante que muitos dos e-mails que a gente não conseguia mandar, você acabava tendo a necessidade de um envio de um CD, de um envio de alguma mídia, para que a gente pudesse receber aquele documento. O SSM ele não tem essa limitação de espaço. Então a gente consegue tanto enviar arquivos grandes e receber também arquivos grandes. E essa questão da própria segurança das instituições, o SSM ele é todo feito baseado na questão de senha dos usuários e para a instalação, para o contato com a instituição inicialmente, quando tinha, por exemplo, a VPN, tinha toda uma programação, tinha toda uma preparação que as áreas de sistemas das instituições acabavam precisando se adaptar ou fazer alguns ajustes. Agora, com acesso web, a gente já não tem mais isso. Então, tem essa questão da segurança do sistema, do acesso por senha, e aí você tem não tem mais essa limitação de tamanho, por exemplo. Outra questão que a gente também percebeu ao longo aí do processo de supervisão é que todas as interações com as instituições elas acabavam ficando muito focadas no e-mail do próprio profissional que respondia. Não necessariamente estava copiado todas as pessoas necessárias, eventualmente o pessoal do compliance não estava copiado. Então o que a gente acabava detectando? Que em alguns casos poderia causar uma descontinuidade ou mesmo a perda do histórico institucional, né? Então a gente acabava tendo um retrabalho, que a gente acaba tendo que, olha, aquela pessoa saiu da instituição, e aí a instituição acabava não tendo muitas vezes o acesso àquele material ou aquela troca de informações que estava ocorrendo com a Ambima, a gente acabava tendo que encontrar aquele e-mail, achar aquela questão para reencaminhar para um novo profissional da instituição. Então esse era um problema também que o SSM veio resolver, vamos falar um pouquinho mais na frente,
importante como isso foi resolvido, né? Acho que vocês já são usuários, então vocês já conhecem muito disso, mas é importante que esse foi um dos motivos da criação do sistema. E por fim também, que bate até um pouco nessa questão anterior, que a gente não tinha um backup de fácil acesso aos envolvidos. Então também, para que a gente tivesse um local único, tanto para a supervisão como para as instituições acessarem toda essa troca de interações, essa troca de informações entre a Ambima e as instituições, a gente não tinha um local centralizado. Então também gerava um tempo, um custo, né, para as instituições e para a gente para fazer esse encontro das informações. Então, como não havia esse backup, o sistema também veio para resolver um pouquinho isso. E aí, em 2014, então foi uma discussão que já iniciou aproximadamente em 2013, a gente começou a desenhar algumas telas, pensar em algumas funcionalidades, e aí em 2014, de fato, junto com a área de TI, foi desenvolvido o sistema, né? E é um sistema desenvolvido internamente, acho que isso tem um ganho, né? Porque a gente consegue customizar da forma que a gente quer, a gente tem uma agilidade maior na questão de melhorias, de alterações, então, e está dentro de casa, né? Então acho que a gente consegue, e até pelo custo, ele acaba sendo um custo menor do que eventualmente você terceirizar. Então a gente entendeu isso como um ponto positivo. E no sistema a gente acabou focando em 3 itens. Um deles é ter todas as solicitações centralizadas e de fácil acesso, né? Então toda essa interação, você acaba guardando esse histórico de contatos, você tem um local único para acessar as interações, seja do questionamento como das respostas. A gente entendia que era necessário fornecer um canal eficiente e principalmente seguro para a troca de informações, né? Porque a gente sabe que tem uma série de documentos, informações que envolvem uma questão de sigilo, então acho que é importante para que a gente recebesse isso de uma forma segura, para que eventualmente não caísse, não fosse acessado por pessoas que não fossem autorizadas. E por fim a questão da base histórica, né? Então para que as instituições pudessem fazer essa consulta, utilizassem isso inclusive em auditorias internas ou mesmo externas, né, para justificar, olha, você encaminhou todos os documentos necessários ou exigidos pelo código para a Ambima, você consegue, de uma forma fácil pelo sistema, comprovar o envio, a data do envio, quem enviou, guarda esse log dessas informações. Então a gente entende que o sistema ele veio para basicamente ou principalmente focar nessas 3 questões, tá? E aí, falando um pouquinho da ferramenta, vocês já como são usuários, vou falar rapidamente deles, eu vou falar rapidamente da ferramenta e os principais módulos atuais. Então, em maio de 2015, né, então a gente em 2014 começou esse desenvolvimento do sistema, em maio de 2015, de fato, a gente já entregou os primeiros módulos, que foram 4, o módulo de cadastro, o módulo de solicitação de informações, o envio periódico e o de pendências. No caso do envio de periódico, é importante destacar que ele concentra todas as regras contidas no Guia de Prazos. O Guia de Prazos foi um documento que nós implementamos em 2013, a pedido do mercado, né, vindo dessas conversas com o mercado, para que a gente, de uma certa forma, centralizasse todas as obrigações de envio de documentos, de exigências autorregulatórias que a gente não precisava atender com a Ambima. Então ali foi um primeiro movimento que nós fizemos para tentar ajudar as instituições no cumprimento dos prazos e das regras, mas agora a gente conseguiu trazer isso para uma questão mais eletrônica, o que facilita a própria atualização e a própria questão dos alertas que as instituições recebem. Então, o guia de prazo ele acabou sendo incorporado, né, basicamente, dentro da questão do módulo de envio periódico. Então, acho que aqui a gente acabou, de fato, tendo um sistema de supervisão a partir de maio de 2015 com esses primeiros 4 módulos. Na sequência, já no final do ano, né, no final de 2015, a gente lançou mais 3 módulos. O módulo de adesão, né? Então esse é um módulo que ele já começa a interação com as instituições que pretendem aderir ao código, né? Então a gente tinha as instituições que já participavam utilizando o SSM, e a partir desse momento a gente criou o módulo de adesão, onde as instituições que estavam pleiteando a adesão, ela já começava essa interação com a supervisão via sistema. Então é uma questão que a gente passa a ter umas aprovações eletrônicas de pedidos. Então a instituição ela entra com pedido de adesão ao código, ela manda a documentação, o jurídico da Ambima ele consegue acessar essas informações via sistema, a supervisão ela pode fazer as interações via sistema.
Outro módulo que nós criamos em dezembro de 2015 é o módulo de histórico, né? Então, acho que esse é também importante, que é dar a possibilidade para as instituições de extrair relatórios em PDF e Excel, até para, como eu te falei, para vocês justificarem ou apresentarem evidências do que tem ocorrido da instituição na interação com a Ambima. E, por fim, foi feito também o módulo de alteração cadastral, também aqui com o objetivo de ser algo mais dinâmico na questão da alteração cadastral das instituições. O módulo de organismos, ele acabou sendo o último módulo que nós disponibilizamos para vocês até o momento, né? Então foi em junho de 2016, mas ele tem um foco de atender único e exclusivamente os membros de comissões de acompanhamento e dos conselhos de regulação e melhores práticas. Então o usuário não necessariamente ele terá acesso a esse módulo, porque não necessariamente ele é membro de comissão e de conselho. Então aqui tem uma série de questões que esse módulo ele abarca. Tem toda essa questão, a possibilidade de votação eletrônica. Então, muitos dos casos que a supervisão detecta um eventual problema ou alguma dúvida, não necessariamente ela precisa agendar ou solicitar uma reunião presencial com os membros. Ela pode abrir um fórum de discussão, uma votação eletrônica com os membros de comissão e de conselho. Então, isso também dá uma agilidade para as decisões tomadas pela comissão e pelo conselho, que são organismos que dão todo esse suporte, que é o organismo que facilita o trabalho no sentido de orientação da supervisão e também é quem eventualmente vai apenar ou penalizar as instituições que eventualmente não cumprirem determinadas regras, que vão para um julgamento, e aí o conselho é quem vai fazer esse julgamento. Então, eu acho que aqui também a gente ganhou uma interação melhor com os nossos membros de organismos. E a gente acabou criando podemos dizer assim, não chega a ser um módulo, mas a pauta digital, que é uma melhoria desse módulo de organismos, foi lançado agora em março de 2017, que também mostrando esse compromisso aí da supervisão, da própria Ambima, de uma melhoria contínua nos processos da associação. E aí, então, dado tudo isso, né, então falando um pouquinho, o Kleber e a Ana vão entrar um pouco mais no detalhe como eu falei, dos módulos e também das novas funcionalidades. Aqui só para a gente deixar bem claro, então, a partir do momento da criação, da implementação da SSM, como é que funciona, como é que ocorre essa interação da associação, né, da supervisão, com as instituições participantes. Toda a troca de informações entre a supervisão e a instituição ela fica armazenada no SSM, né? Então, como é que isso funciona? A instituição ela cadastra os profissionais que vão ter acesso ao sistema em nome dela, ela vai apontar para cada um desses profissionais cadastrados qual é o nível que ele vai ter, qual é o tipo de usuário que ele vai ser, se é um usuário que pode criar outros usuários, então vai ser o master, vai ser administrador, então tem uma série de possibilidades que a instituição vai ter que definir. Feito isso, ele vai apontar cada um desses usuários qual é o código que ele vai ter acesso, qual é o tipo de informação que ele vai poder acessar. E aí tem a responsabilidade da própria instituição manter isso atualizado, para que a gente não caia naquele problema inicial dos e-mails, por exemplo. Então é muito importante que a instituição ela faça essa primeira análise, atualize constantemente, ou periodicamente, sempre que necessário, essas informações do cadastro. Por quê? Uma vez que a Ambima colocou um pedido de informação, alguma comunicação no sistema, o usuário cadastrado pela instituição receberá uma notificação no e-mail para que ele acesse o sistema e no sistema ele vai ter a informação de fato armazenada e vai poder responder também via sistema. Então é muito importante essa questão do cadastro do usuário, porque ele pega totalmente essa questão do relacionamento com a associação. Então, se o e-mail ali tiver cadastrado errado, voltamos àquele problema inicial que a gente buscou evitar com a criação do sistema. E aqui trazendo, antes de passar a palavra para o pessoal, os principais números do sistema após 2 anos de lançamento, né? Então a gente tem quase 4 mil usuários cadastrados. Lembrando, como eu reforcei há pouco, esses usuários são cadastrados pela instituição, né? Então a instituição ela tem um mínimo de, pelo menos ela tem que deixar cadastrado 2 usuários por instituição, né? Para a gente tentar evitar, se um sai, pelo menos tem o outro que ainda está com acesso ao sistema. Então a gente tem quase 4 mil usuários, temos quase 1.000 instituições participantes que acessam o sistema periodicamente.
Já foram trocadas mais de 40 mil mensagens, né, entre Ambima, supervisão e instituições participantes. Já tivemos 193 pedidos de adesão realizados pelo sistema, né? Então, um número grande, inclusive porque nós tivemos um número grande na questão de adesão ao capítulo de distribuição de fundos, né? Dada a mudança da 558, permitindo que os gestores distribuíssem, eles precisaram aderir ao código, por isso que esse número grande nesses 2 anos. Temos, né, na verdade, 231 membros de organismos cadastrados, entre comissões e conselhos, que usam aquele módulo de organismos. E, por fim, nós tivemos mais de 2.200 arquivos recebidos e encaminhados pelas instituições. Então, aqui é um volume muito grande, então não temos essa limitação de arquivos, de tamanho. Então, aqui mostra a nossa opinião de que é um sistema que tem sido muito útil para o mercado, ele tem algumas melhorias, por isso que periodicamente a gente está fazendo essa análise e essa revisão, e a gente deixa aqui aberto de novo que, se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, por favor, encaminhem para mim, encaminhem para a supervisão, seja para o Kleber, para a Ana, para que a gente possa avaliar e, se possível, implementar para o sistema. Tá? Acho que esse é um recado muito importante para vocês. E, por fim, agora eu vou passar a bola aqui para o Kleber, que ele vai falar um pouquinho. O Kleber é o nosso analista responsável pelo sistema, um analista de supervisão, que vai falar um pouquinho dessas novas funcionalidades. Obrigado. Bom dia. Eu vou abrir o sistema inicialmente aqui para vocês acompanharem. Primeiramente, eu gostaria de pedir, se a gente tiver algum problema, alguma coisa técnica, que a gente está no ambiente de homologação. Então, esse ambiente de homologação ele pode ser um pouco mais, não tem tanta estabilidade quanto de produção. A gente entende que se tiver alguma paralisia, alguma coisa nesse sentido, é devido ao ambiente. Antes da gente logar no sistema, eu só queria reforçar aqui a tela de apresentação, né, que um login, senha, acho que todo mundo tem. Se você não tiver login e senha, você consegue acessar. Eu esqueci a minha senha. A gente, dentro dessa apresentação, eu quero trazer alguns pontos de dúvida que a gente vem recebendo durante a supervisão. Um dos pontos de dúvida frequente é: eu perdi a minha senha, como eu faço? A supervisão ela não tem nenhum acesso diferenciado para gerar senha. A gente, muitas das vezes, gera senha quando a pessoa liga, está com alguma dificuldade, a gente consegue gerar a senha por aqui, por esquecer a minha senha mesmo. Então, se tiver alguma dificuldade, tiver algum problema em relação ao seu login, inicialmente tenta reenviar a senha, colocando o seu e-mail, o seu CPF, que é sempre o seu login. E aí, sim, se tiver um problema, fica à vontade para entrar em contato com a gente está sempre disponível nesse sentido. Eu vou somente logar aqui para vocês. Acho que sim, inicialmente acho que nós vamos deixar claro que, né, dentro dessa apresentação deve ter muitos usuários que já são frequentes do sistema, mas também pode ter algum usuário que ainda não conhece o sistema. Então eu vou, para aqueles que já são mais conhecidos do sistema, um pouquinho de paciência, só porque a gente vai passar rapidamente algumas telas e pode ser que vocês já entendam e que isso já seja do cotidiano de vocês. Aqui, sempre que você logar no sistema, você vai ter essa tela inicial. Eu acho que é legal a gente explicar um pouco dessa dinâmica da tela aqui, né? Ela sempre vai mostrar o usuário. Para aquelas instituições onde o usuário está logado em mais de uma instituição, sempre você vai se direcionar a qual instituição você deseja a tomar ação de supervisão, né? E ela vai ficar mostrando para você aqui qual é essa instituição. E aí aqui na parte superior, a gente tem dados da instituição, perfil, cadastro de usuários. Eu vou passar rápido aqui, mas depois a gente vai entrar rapidamente depois nos módulos, explicar um pouco melhor, fazer essa questão até para os usuários que já estão aqui, que já usam o sistema, muitas vezes eles têm dúvida em relação a alguma funcionalidade. Então a gente vai passar essas funcionalidades, vai tentar trazer sempre essas dúvidas, no qual a gente vem recebendo da supervisão para trazer para vocês. Então aí aqui tem códigos de autorregulação, aqui é para você solicitar adesão. Dentro da supervisão, você tem a solicitação de informação, que é uma das que recebeu grande melhoria e a gente vai focar bastante nela daqui a pouco. Regras periódicas, supervisão in loco, né? Supervisão periódica, que ainda a gente é um módulo que está implementando. E o histórico. Acho que vale a pena a gente também falar rapidamente aqui do novos avisos. Esses novos avisos, eles são novos avisos institucionais. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se alguém da instituição entra nessa tela, visualiza esses novos avisos, ele sai daqui. Tá? E aí depois a gente consegue até exibir lá na solicitação de informação como vocês fazem para acompanhar o processo de supervisão.
Eu vou iniciar, acho que até para a gente ganhar um pouco de agilidade aqui nessa apresentação, falando um pouco da solicitação de informação. Eu acho que é onde teve grandes mudanças, eu acho que talvez a apresentação em si, eu acho que ela vai ser muito importante porque a gente vai reforçar muito esses pontos de dúvidas. Mas acho que a solicitação de informação, nesse momento, a gente vai trazer um grande destaque para ela. E aí, até reforçando o que o Guilherme comentou aqui, essa mudança na solicitação de informação que vocês vão visualizar aqui agora, ela é fruto muito disso que a gente vem trabalhando na supervisão, né? De mostrar, de ouvir o que as instituições estão falando, de mostrar mais transparência, sempre buscando a transparência total nos processos da supervisão. Então, com isso, a gente percebeu o quê? Que aquele módulo da solicitação de informação que estava antes, dividido em 3 caixas, não estava um módulo muito legal. Assim, a gente falou, poxa, está funcionando essa troca de informação, mas a gente precisa melhorar essa parte para deixar ela mais mostrando os processos de supervisão. Acho que o sistema, cada vez mais, ele vai ganhando corpo para mostrar o processo de supervisão em si. E eu acho que com essas caixas essa divisão que a gente fez de abas aqui, na verdade, ela vai trazer muito mais isso para vocês. E antigamente você tinha, né, que tudo que chegava novo ficava nas abas novas, você, ao clicar naquela aba nova, se tivesse prazo de resposta, ficava pendente, se não tivesse, ia para o histórico. Isso era uma grande mudança, mas a gente mudou aqui as abas e vai ficar mais... Com o tempo eu vou explicar melhor, vai ficar mais entendível onde eu quero chegar. Acho que uma grande mudança, assim, um grande pleito que as instituições vêm falando, que principalmente assim, o Guilherme já foi iniciado com o Zé Carlos, né, mas o Guilherme agora intensificou esse processo na supervisão, é de trazer que o processo de supervisão ele não seja um processo mais pesado, que onere a instituição. Ele quer um processo de supervisão onde, quanto menos a gente consiga onerar as instituições, é melhor. E aí, dentro disso, uma das reclamações constantes era aquelas instituições que estão em diversos códigos, muitas das vezes recebiam solicitações em diversos momentos. E a gente falou, poxa, como a gente consegue resolver isso, já que é uma solicitação, já que vem crescendo há muito tempo? E a gente pensou numa solução seguinte, de fazer o seguinte, toda a solicitação agora, vocês vão ter uma opção, que é a primeira vez na supervisão, que quando a supervisão criar uma solicitação de informação, essa solicitação de informação ela pode ser recebida no ato da sua criação, ou ela pode ser armazenada e ser enviada em um dia específico, que a gente está pensando no dia específico aqui, terça-feira. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, agora você pode receber todas as solicitações de uma única vez, ou seja, imagina que você esteja em 4 códigos, se esses códigos forem disparando solicitações ao longo da semana, vão ficar todas represadas e serão enviadas uma única vez. Se você acha que a dinâmica, você está em um código ou em outro, ou que a dinâmica que hoje está funcionando, funciona bem para a sua instituição, perfeito. Você pode deixar e vai continuar recebendo as solicitações conforme a supervisão vai disponibilizando. Acho que isso ele vai de encontro muito forte com essa questão de alocação de mão de obra, pessoas que estão funcionando ali com a supervisão, como você deseja fazer o seu trabalho com relação à supervisão, né? Cada área tem ali a sua governança, então acho que é importante a gente colocar isso. E agora no sistema... Acho que o impacto importante da gente pensar nessa nova dinâmica é o prazo. Então, agora a supervisão ela vai tratar todas as solicitações com prazos em dias úteis. Então, se você recebe a solicitação imediatamente, você vai ter 5 dias úteis, ou o que o analista definir, para responder. Se você selecionar a sua configuração, como eu gostaria de receber somente no dia da semana, esse prazo não vai mudar. Você vai ter exatamente o mesmo prazo, porém, ele passa a valer do momento que você recebe. Então, é mais uma forma de a instituição controlar o seu fluxo de trabalho do que necessariamente uma mudança no tempo que você vai ter para responder. É só mesmo uma forma de organizar como serão tratadas essas solicitações. Perfeita colocação, né? Na verdade, a supervisão ela sempre vem buscando essas questões do prazo e tudo mais, e agora vai ficar muito mais focada nesse prazo. Assim, se você, acho que complementando aqui o que a Ana colocou, é exatamente assim, se eu selecionei tudo para receber em um dia só, e se a supervisão colocou 2 dias atrás, eu vou perder prazo? Não, você não vai perder prazo, porque o prazo inicia-se a contar a partir do seu recebimento de instituição. Então, acho que aqui eu vou abrir a tela para vocês explicar. Acho que, inicialmente, vocês fiquem à vontade, depois, na sexta-feira, para procurar a gente aqui, a Ana, para qualquer dúvida que ficar além aqui, que a gente não conseguir expor tudo aqui no webinar, fiquem à vontade, tá?
Clicando aqui em configurar forma de recebimento, você vai visualizar que é o seguinte, você tem uma tela onde você vai poder selecionar basicamente aqui se você quer continuar recebendo conforme a supervisão envia para o mercado ou fazer esse processo que a gente acabou de mencionar, que é o processo de receber tudo de uma vez só, de uma única vez. Aqui vale ressaltar e explicar rapidamente, a supervisão não tem como mexer nisso. Isso foi uma decisão assim que a gente tomou junto com o Guilherme, com todo mundo, a gente não vai como fazer isso. A gente está simplesmente dando uma ferramenta para vocês, então não há a possibilidade da supervisão ir lá e falar essa instituição vai receber dessa maneira ou dessa outra maneira. Claro, aqui eu tenho que fazer um parênteses, a gente como supervisão também tem que observar o código de processos, e há prazos no código de processos que tem que ser cumpridos, iniciados imediatamente. Então, dados esses casos mais que a gente está regrado ao que está no código de processos, esses casos específicos a gente vai colocar para a instituição receber e aí não vai respeitar essa prática, não porque a gente, supervisão, decidiu isso, mas porque está exposto no código de processos. Eu acho que esse ponto aqui que o Kleber está colocando é importante para vocês terem isso, ciência, é que, de fato, dependendo da situação, dependendo do caso, por exemplo, uma eventual abertura de um PAI, um processo, alguma informação que já esteja num âmbito a partir do procedimento de apuração de regularidade, ele não vai atender essa periodicidade que vocês estarão definindo. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Poxa, mas eu defini que eu quero receber uma vez por semana, mas dependendo do caso, dependendo dos casos, como o Kleber falou, que envolvam o código de processos já, aí sim a instituição, aquele item especificamente, vai receber no momento da criação, no momento do envio. E os demais vai ficar represados para envio uma vez por semana, caso a instituição ela tenha flegado essa informação. Então, o que ele trouxe também é muito importante, que aquilo que eu disse, a própria instituição é quem cadastra os usuários, é quem aponta o que cada usuário pode acessar, e é ela quem eventualmente vai ter que entrar, clicar nesse botão e fazer essa configuração. É algo simples, né, como o Kleber está mostrando, é entrar, flegar. Então, não vemos aqui nenhum problema para que as instituições possam fazer isso, e aí também ter essa liberdade para eventualmente mudar. Né? Então, isso ela pode mudar a qualquer momento essa configuração. Isso. Aqui é legal também falar, Guilherme, que é o seguinte, só Master consegue fazer essa alteração. E aí, por que só Master? Porque aí dentro de a gente definiu lá atrás, no lançamento do sistema, você tem uma hierarquia onde o Master concede acesso, então, dado isso, só o Master consegue fazer essa alteração aqui. Qualquer Master consegue fazer a alteração? Consegue. O Master que alterar, ele altera para ele ou para a instituição? Para a instituição. A gente tem que deixar bem claro isso. Se você tiver logado em 4, por exemplo, um conglomerado onde há 4 instituições e você entrou em uma instituição e alterou, você alterou para aquela instituição, para a instituição como um todo. Você altera o fluxo dessa instituição. Então, assim, muitas das vezes você pode falar, pô, mas eu achei que era para mim. É para a instituição. Então, assim, e para aquela que você está logado. Se você tem uma instituição no qual um conglomerado e você quer fazer isso para as 4, você vai ter que logar nas 4 e fazer isso para as 4. Se 3 entenderam que o processo de receber, por exemplo, tudo de uma única vez é melhor, o que quer receber conforme a supervisão coloca, aí você também consegue fazer isso, dado que os processos são por instituição. E aqui, acho que vale, o Kleber falou, poxa, a gente falou que o pessoal da supervisão falou que não vai ter, que a supervisão ela não vai mexer nisso. Mas inicialmente, por sistema, a gente teve que dar uma carga inicial para deixar como é hoje. Então, se vocês repararem aqui, você vai ver que tem aqui configurado por SSM. Nesse primeiro momento, na sexta-feira, vai estar isso aqui, justamente para a gente poder deixar como está hoje, que é quando a supervisão envia. Mas só nessa vez, só dado esse procedimento do sistema onde a gente precisava flegar essa parte. Depois disso, a gente não vai conseguir mais, e a gente não consegue, e vocês vão ver aqui, porque grava log, hora, de quem também alterou, tá? Até para uma questão interna da instituição ter governança sobre esses procedimentos que impactam bastante a rotina. E só como a instituição vai ter ampla liberdade para fazer alterações nessa configuração, ela passa a valer a partir do momento em que é feita a alteração. Então, por exemplo, se você está configurado para receber quando a supervisão envia, no momento que você alterar essa configuração, dali para frente vai ficar represado. O que já foi enviado não vai ter nenhuma alteração de prazo, não vai mexer em nada. E o mesmo acontece do contrário. Então, se você selecionou para receber uma vez por semana, no momento que você fizer a troca, tudo aquilo que tiver represado, que estava aguardando chegar aquele dia, vai ser liberado e dali para frente você vai recebendo imediatamente. Perfeito, Ana. E aí, na verdade, então, acho que para trazer essa grande melhoria, ela
na tela ela parece é simples de mexer, mas acho que na dinâmica do dia ela vai alterar muito as instituições. Então, até por isso que esse motivo do webinar, até com particularmente bastante alegria, a gente consegue trazer essa mudança, uma mudança que impactou bastante até a estrutura do sistema, mas a gente acha que isso vai melhorar bastante essa comunicação, a gente está dando liberdade, está simplesmente colocando o nosso discurso de supervisão aqui na prática, que a gente ouve vocês, isso é pleito da instituição. Eu queria poder ter essa ideia, mas não tive, então foi pleito de instituições, a gente chegou a implementar, mas foi coisa das instituições que vieram com a supervisão, acessaram o Guilherme, acessaram a gente e trouxeram essas opções. Acho que dessa primeira funcionalidade aqui de solicitação de informação, é isso. A gente, se você tiver algum ponto, acho que a gente já pode passar para a próxima funcionalidade, que também mudou bastante. Aqui, a gente na supervisão, a gente tem vários processos de supervisão, assim. Então, a gente quer deixar claro, muitas das vezes, o sistema estava trazendo uma impressão que, vocês estão mandando uma solicitação, poxa, já recebi essa solicitação, vocês estão mandando outra de novo. A gente está deixando claro agora aqui com as abas, no qual eu vou explicar aba por aba, que muitas das vezes não era isso. Muitas das vezes o pedido vem incompleto, por qualquer outro motivo, que não é essa questão, não é para esse webinar, mas o processo vinha incompleto. Muitas das vezes a gente tinha outro processo de supervisão que estavam se iniciando, seja um pedido complementar, que a gente vai mostrar aqui, seja um pedido de esclarecimento, e isso dá a impressão que antes era tipo um processo só. Então agora a gente vai deixar super claro, a gente quer deixar claro aqui o fluxo da supervisão, para que vocês, na instituição, consigam, ao olhar essas abas, o que a gente quer muito, que vocês, ao olhar essas abas, entendam onde está cada processo. E aí eu já, nossa, esse aqui é um primeiro pedido, esse aqui eu, esqueci de enviar alguma coisa, não tinha, mas, vou mandar agora, eu vi que a supervisão colocou aqui, esse é um pedido mais de esclarecimento, é um pedido adicional. Então, acho que o ganho dessa parte da ferramenta aqui exatamente agora é que vocês ao olhar, vão saber o que está em cada processo, até a tomada de decisão, às vezes, vai ser diferente em responder. Então, acho que agora vou explicar aqui para vocês as abas e o que a gente quer com elas e tudo mais. Acho que, inicialmente, né, uma grande mudança na parte superior aqui é que a gente já via muito essa questão dos novas, né? Eu já me antecipei um pouco lá atrás, mas os novas, você recebia os novas e ia para o pendente. E aí, a palavra pendente, ela causou um pouco de... A gente tentou explicar e colocar isso muito forte, mas algumas instituições não conseguiram. Ainda a palavra pendente estava incomodando no sentido. A gente falava, era pendente de resposta. Não porque pendente porque está atrasado. Mas não, muitas instituições falaram, poxa, mas pendente, não está pendente, né? Então tá. Então o que a gente fez? A gente quebrou o pendente para deixar isso mais claro. A gente deixou pendentes no prazo e pendentes em atraso. Acho que o atraso é claro, né? Sempre que vencer a data estipulada, como a Ana também já mencionou lá dos 5 dias úteis, por exemplo, automaticamente vem para cá. Então eu vou me explicar para vocês agora o pendente no prazo, mas aí a lógica para o pendentes em atraso é a mesma, né? Não tem muito... Então, rapidamente aqui, eu acho que vou mostrar para vocês as novas solicitações. Acho que vale a pena nem isso aqui, muitas pessoas já conhecem esse processo, né? Então, aqui, né, dentro de pendentes no prazo, a gente quis trazer todas as possíveis etapas que vão ocorrer dentro de uma supervisão. Então, uma vez que a supervisão ela manda uma solicitação, essa é a primeira vez que a instituição está recebendo aquela solicitação relacionada àquele assunto, né, aquele número de protocolo, com um prazo específico, vai para a aba de novas solicitações. Então, novas solicitações é aquilo onde não houve nenhuma troca de informações, de interações dentro daquele protocolo. Então, se a gente entrar nela aqui e olhar aqui os detalhes, primeiro olhando aqui fora, né, a gente vê que a gente tem entrando nela, a gente vê que na parte superior vai aparecer para vocês onde foi o código, qual foi a data de recebimento e qual é o prazo de resposta. Descendo ali, você vai ter a interação, então, qual foi a mensagem que a supervisão te encaminhou, o que ela está te pedindo e se tem algum arquivo já relacionado. No campo ali embaixo, você tem a resposta. Aqui o que a gente gostaria de frisar é que esse campo de resposta, para nós, ela é uma resposta oficial da instituição. Então, muitas vezes a gente está ficando em dúvida, poxa, eu preciso redigir um documento em Word, assinar, converter em PDF e mandar para vocês para ser considerado uma resposta oficial da instituição?
Não. Colocando o texto aqui, a gente entende que não é necessariamente a pessoa que está respondendo, ela está respondendo em nome da instituição. Então, aquilo é uma resposta oficial da instituição e a gente entende dessa forma. De qualquer forma, tem um espaço para carregar arquivos, caso seja necessário encaminhar algum documento ou alguma evidência, tem esse espaço também. E aqui, como essa é uma nova solicitação, não há nenhum histórico de troca, nenhuma troca de mensagens, e ali embaixo você tem um espaço para tanto enviar a resposta quanto cancelar, como caso a gente queira sair aqui da solicitação. Então, saindo dela... Acho que isso vale a pena, Ana, a gente complementar que a gente sabe que há situações no qual, dado a solicitação ou processo de supervisão envolvido, terá sim que mandar uma carta assinada por um diretor, alguma coisa, muito mais pegando na fala que o Guilherme colocou aqui, de processos, de pai. Então, isso é um documento mais formal e a gente entende que para esses casos, sim. Mas, por exemplo, filtros, coisas mais simples de responder, no qual requer só um arquivo, pode anexar o arquivo e falar, segue o filtro. Né? Não há essa necessidade até perante pelo Código de Processos. Perfeito. Então, olhando aqui essas novas solicitações, e a gente olhando aqui, a gente tem alguns campos que estão preenchidos. Essa mesma lógica se aplica aqui a todas as abas. Então, tem o número do protocolo, a data de envio, e agora a gente tem um novo campo chamado data de recebimento. Esse campo ele precisa existir caso a instituição ela tenha a configuração para receber a solicitação represada somente um dia da semana, então ela consegue ver quando a supervisão enviou e quando ela de fato recebeu e qual é o prazo. Então, dessa forma, a instituição consegue montar uma linha do tempo daquela solicitação, quando ela chegou, quando ela foi recebida, até quando ela precisa responder. Então, isso fica bem claro para a instituição esse controle da história daquela solicitação. Depois disso, a gente tem o tipo. Então, o tipo não mudou, a gente continua tendo uma CT de supervisão, uma CT de carta de orientação, multa, todos esses tipos continuam iguais. Tem o tema também para ajudar a instituição, a nortear a instituição do que vai tratar aquele protocolo. A origem, então a gente tem alguns diferentes tipos de supervisão, então a gente traz essa informação da origem aqui. E o assunto é aquilo que o analista coloca como assunto quando vai mandar a solicitação e, por último, o código. Então, uma vez que a gente tem a aba de novas solicitações, a gente tem, após essa interação inicial, a supervisão recebendo essa resposta, ela tem algumas opções de como ela vai tratar aquilo. Então, imaginando uma situação onde a supervisão mandou uma solicitação solicitando que a instituição respondesse com alguns documentos, uma vez que a supervisão recebe, ela faz uma análise daquilo e ela tem algumas opções. A primeira opção que aparece para a gente é a complementar. O que a gente quer dizer com a complementar? A complementar, a gente entende que eu pedi que a instituição me mandasse 10 documentos. Ela me respondeu com 5. Então, a resposta que eu recebi, ela não foi completa. Então, eu preciso voltar para a instituição e dizer, por favor, me mande os outros 5 que eu solicitei inicialmente. Então, quando esse for o caso, aí a supervisão então vai me devolver essa solicitação a complementar e ela vai para essa aba, a instituição então, já sabe que essa foi uma resposta onde faltaram algumas informações a serem enviadas. Se, uma vez que a supervisão, então, tem as opções também de pedido de esclarecimento e pedido adicional. Então, essas duas abas, elas têm uma nuance um pouquinho mais delicada. O que a supervisão vai entender como um pedido adicional? A supervisão vai entender que um pedido adicional é quando a instituição de fato respondeu com aquilo que nós solicitamos. Então, nós solicitamos um documento, a instituição respondeu de fato com aquele documento que nós gostaríamos. Porém, durante a análise daquele documento, entendemos que precisamos de algum documento adicional. Então, vou dar um exemplo. Nós solicitamos que a instituição mandasse uma política de contratação de agente autônomo. Eu recebi a política, porém, a política faz referências a outras políticas dentro da instituição. E eu preciso daquelas outras políticas para entender o processo como um todo. Então, para isso, eu faço um pedido adicional. Me mande essas outras políticas aqui que você está fazendo referência dentro do documento que você me mandou. Já o pedido de esclarecimento, ele indica que houve uma análise por parte da supervisão, então ela recebeu o documento que você me mandou, fez uma análise e algo não ficou claro para a supervisão, ela precisa esclarecer algum ponto, ela identificou algo naquele documento que ela precisaria entender melhor, então ela faz um pedido de esclarecimento. Então, quando chegando nessa aba, essa vai ser o entendimento da supervisão em relação a isso. E a gente tem a última aba aqui que a gente chama de plano de ação aceito. Então, o plano de ação aceito é quando a supervisão concluiu a sua análise e entendeu que, dentro daquilo que foi recebido, existem ajustes a serem feitos. Então, ela vai mandar uma carta de orientação para a instituição,
dando o racional, porque ela entende que precisa ser um ajuste, e a instituição, então, vai passar o que ela vai fazer em relação a isso. Então, quais são os ajustes feitos e quais será o prazo. Uma vez que a supervisão aceita aquilo que foi proposto pela instituição, ela vai mudar para esse status de plano de ação aceito. Estando nesse status, a instituição sabe que ela precisa, então, dentro do prazo, mandar as evidências que ela cumpriu aquilo que ela havia acordado com a supervisão. Acho que aqui rapidinho, Ana, se a gente, só para deixar claro, eu acho que agora ficou bem, né, essa parte dos processos, né? Então não é aquela coisa mais você olha, o que a supervisão está fazendo? É essa busca constante da supervisão de deixar tudo sempre transparente, sempre muito claro. Eu acho que agora quando um gestor, um compliance for olhar, ele vai, e esse compliance, olhar o que você vai saber exatamente o que o seu analista está fazendo. A supervisão também tem esse enforcement interno de cobrar e de ver também até essas solicitações aqui. Então, vai ficar um processo mais fácil de se acompanhar. Eu acho que a gente está nesse processo aqui, está com esse modelo, mas temos sempre pensando em coisas novas aqui também. Mas eu acho que esse aqui chegou muito próximo mesmo do que hoje é a supervisão aqui. Então, acho que vai ajudar bastante. E aí, aproveitando também, Ana, no complementar, eu vou mostrar para vocês, clicando no detalhe, o que eu quero mostrar aqui. No histórico, você vai conseguir acompanhar o que estava ali. Então, por exemplo, só para a gente até trazer exemplos aqui e deixar o que a gente está falando mais palpável. Você aqui é a supervisão, só peço desculpa aqui, porque a gente fez um modelo, né, então, para tentar se aproximar, então não é o que está no dia a dia. Por favor, entendam que é só para a gente fazer aqui o webinar mesmo. Então, você vê, a supervisão aqui enviou 2 documentos. Esses textos não é o que a gente usa padrão, mas é para ficar claro. E aí, o que aconteceu? O usuário da instituição, né, a supervisão, verificou que apenas tinha um documento, né, a instituição respondeu, né, na verdade, com apenas um documento, segue arquivos, e aí depois a supervisão verificou aqui que só tinha um arquivo anexado e pediu outro arquivo. Então, por isso que está lá complementar, que aí deve ser enviada a resposta aqui para a gente. Então, agora, o que deixou também a gente acha que ficou mais fácil de acompanhar nas dentro das instituições, ficou mostrando o usuário que mandou. Aqui foi um usuário também que foi criado para esse webinar. Então, mostra o usuário, mostra dá o prazo que era de resposta e quando a instituição respondeu e a hora que a instituição respondeu. Isso, a gente acha que a gente recebia uns pleitos constantes de como que eu consigo evidenciar para uma possível auditoria interna que de fato eu estou atendendo os prazos da Anbima. Aqui você vai conseguir agora, você depois lá no histórico a gente vai te mostrar umas coisas, mas aqui você consegue, numa auditoria possível, auditoria interna, falar, olha, eu consigo atender porque o prazo de resposta era, nesse exemplo, no dia 9, mas eu respondi no dia 2, às 13 horas. Então, que fica claro, muito mais fácil de vocês acompanhar esse processo de troca de informações, que também faz parte dessa melhoria. Que quando você entra no sistema, você tem uma fotografia da sua situação atual. O que eu tenho o que eu tenho a responder, que ainda está no prazo, o que está vencido, em que status cada solicitação está, mas dentro da própria solicitação você consegue ver o histórico também. Então, aquilo que já ficou no passado, você consegue ver. Mesmo que uma solicitação que estava em atraso, por exemplo, mesmo que você responda, ela vai sair da aba de atraso, mas sempre vai ficar ali, né, dentro da solicitação, o histórico de que aquela interação foi respondida em atraso. Acho que assim, daqui eu praticamente gostaria de falar nessa aba aqui, de pendentes no prazo, acho que era isso. Frisar também bastante essa questão do plano de ação, porque às vezes a instituição também tem essa questão, né? Terminou a supervisão, o processo de supervisão pode ter terminado, mas a gente só conclui, o processo de análise do processo pode ter terminado, mas a supervisão só é concluída com a evidência, o envio das evidências. Ou seja, quando esse plano de ação aqui, caso for implementado, seja atendido. Então, é sempre bom também se atentar a esse plano de ação aqui, que também era uma coisa que a gente, às vezes, não estava, mas acabou, mas ainda está em pendência, agora vai ficar mostrando aqui para você quando está um plano de ação. Voltando para as abas superiores, né, acho que vocês já conseguiram perceber que cada aba aqui ela quebrará em subabas. Pendente de atraso, ele tem a mesma lógica, como eu falei lá atrás, né, ele vai seguir o mesmo rito, ele só vai transferir. Então, aqui a gente não colocou nem exemplos, mas acho que ficou claro que é só essa transferência mesmo. Se porventura não ficou, fique à vontade de comunicar a gente. E aí, aqui uma outra coisa que também a gente recebeu bastante dicas, reclamações,
pessoas que não estavam entendendo, e a gente falou, parou e pensou, e aí a gente trouxe aqui. O que acontece? Nem tudo na supervisão é pedido de informação, pedido de esclarecimento, alguma coisa. Muitas vezes, da supervisão, a gente sente a necessidade de informar, por exemplo, uma alteração do código. Esse webinar foi um exemplo claro disso. A gente enviou uma solicitação de informação para vocês através do sistema, do SSM. Mas não era uma ação de supervisão em si. Claro, está envolvido com a supervisão, sim, mas é uma coisa que não é uma ação direta, o que a instituição precisa responder, o que se sente compelida a fazer algo. Né? Então, o que a gente criou aqui para deixar muito claro? Vale ressaltar também que a gente já havia feito isso nas alertas, né? Ana arrumou essa parte, mas agora no sistema a gente deixou claro o seguinte: quando a supervisão envia um comunicado, uma solicitação de informação sem prazo, ela vem diretamente para notificações. E aqui em notificações, o que eu quero dizer? Quando tiver nessa aba de notificações, a gente entende que a instituição não precisa tomar uma ação. Mas se deseja fazer, a gente também pensou nisso. A gente pensou porque a gente falou o seguinte: nem tudo que vem do sistema pode estar claro à primeira leitura. Uma coisa também que a gente está sempre aberto a receber dúvidas por telefone. Puxa, não entendi, tal, mas quer perguntar pelo próprio sistema, a gente colocou. A dinâmica continua a mesma, que a gente mencionou lá atrás, mas aqui embaixo mudou um pouco. A gente pode reparar que agora você pode enviar para o histórico. Eu sei que ainda não cheguei lá no histórico, mas eu explico rapidinho depois quando a gente estiver lá. Enviar para o histórico, enviar resposta para a supervisão. Então, mesmo que a supervisão não tenha falado que precise, ou porque sentiu que é uma alteração do código, algum webinar aqui como exemplo, mas a instituição entende, às vezes fala, puxa, peraí, deixa eu perguntar aqui que eu não recebi a senha, quando entra em vigor o código, o comunicado não ficou claro para mim, tem todo o direito de responder aqui, a gente deixou claro também para vocês responderem isso. E aí sempre o botão aqui de cancelar. E, Kleber, a gente recebeu uma dúvida aqui, já que você está nessa tela. A dúvida é, quantos documentos eu posso encaminhar? Desculpa. Quantos documentos eu posso encaminhar por solicitação? Então, dentro de carregar arquivos, quantos arquivos eu posso colocar? Então, essa é uma dúvida muito... A gente no sistema colocou uma limitação por slot, ou seja, quando você coloca aqui para carregar um arquivo, tá vendo? Aí você consegue, por carregamento de slot, 300 megas. Quantos slots você pode colocar? Mais de 20. Claro, sim. Só tem uma... Aí uma instituição esses dias tentou colocar quase que 2 gigas e não conseguiu, e aí me ligou. Você falou que conseguia. Eu falei, cara, consegue. O ponto é que se você coloca um arquivo muito pesado, o que vai acabar acontecendo? Pode dar um timeout na tela. Porque fazer o upload, aí você vai depender do quê? Velocidade de internet, a sua banda... às vezes você faz alguma outra coisa aqui, aí quando você vê, já superou o minuto, e aí dá timeout. E aí foi exatamente o que estava acontecendo com a instituição. Ela estava dando timeout, porque ela ficava muito tempo carregando arquivos muito pesados, e aí deu esse problema. Mas a gente acha que até hoje, a gente não teve um problema sequer que a gente não conseguiu resolver. Muitas vezes esse foi um problema de timeout, a gente também teve uma instituição que falou, eu não estou conseguindo porque eram muitos arquivos. Sem brincadeira, era 300 arquivos e ela ficava colocando um a um. Aí também dava timeout, os arquivos eram leves. O que eu sugiro nesse caso? Faz um zip, sobe o arquivo. Às vezes o arquivo, quando é muitos arquivos leves, consegue fazer um zip, rapidamente você sobe. O sistema tem um processo de antivírus, então ele passa. Às vezes até demora um pouco essa questão por causa do antivírus, mas ele vai rápido. Você consegue enviar aqui pra gente. E aí essa pergunta é muito boa, Ana, porque a gente tem uma questão para colocar aqui para vocês. Devido não ao SSM, mas devido a um processo de atualização do Internet Explorer que não é automático, muitos usuários não conseguem fazer o upload de sistema porque não estão usando o Internet Explorer. E aí a versão do SSM está à frente da versão que eles estão usando. E aí tem uma incompatibilidade. Então, quando isso acontecer, antes pode ligar, evidente, claro, mas tenta usar o Chrome, o Firefox, e se o problema persistir, aí você entra em contato com a gente. Porque essas duas versões, Chrome e Firefox, elas atualizam automaticamente. Então, elas estão mais adequadas com a versão do sistema aqui. E você mencionou timeout, um usuário aqui. O que você quer dizer com timeout? Não somos de TI. Eu também não, é que eu ouço muito eles falando. Na verdade, o timeout, a tela do sistema, ele tem um tempo para ficar logado. Como eu estou aqui, né? Se eu estou logado nesse momento aqui. Se eu ficar muito tempo sem fazer nada ou preso em uma ação só,
por segurança, isso é pura segurança, o sistema desconecta você do nosso servidor. Porque quando você um ataque de um hacker, alguma coisa nesse sentido, eles usam essas ferramentas de ficarem muito tempo logado. Então, como o Guilherme colocou que a gente já disponibilizou o sistema na web, e ele então a gente tem que ter essa segurança. Então ele sai, ele cai. Ele cai, na verdade, o que eu quero dizer é desloga. Se você logar de novo, tá tudo lá as suas informações. Mas para o sistema de segurança, a gente tem um tempo mínimo de permanência inativo, digamos assim. Tá bom? Acho que Ótimo, obrigada. respondeu. Respondeu. Então, acho que aqui eu vou agora mostrar para vocês o histórico. Deixa eu pegar aqui. Notificações, então, acho que ficou claro, né? Se vocês... essa distinção do que vocês... de que é uma comunicação e tudo mais. Agora vamos aqui para o histórico. O histórico ele funciona da seguinte maneira. Tudo que você respondeu para a instituição, ele vai para o histórico. Aqui, ó. Agora vocês viram que tem um status que a gente colocou aqui, respondida e concluída. O que a gente está fazendo com isso? Um outro processo também que as instituições elas haviam colocado muito esse ponto, haviam colocado forte que a gente precisava... mas a supervisão pode fazer alguma coisa? A supervisão ela tem um processo. Muitas das vezes, aqui, esse é o webinar do SSM, mas eu acho que quero deixar claro que muitas das vezes quando a supervisão está fazendo um filtro, ela está fazendo um filtro para 300 instituições. Então, o tempo de análise, ele acaba sendo um tempo de análise para 300 instituições. Então, quando você envia, você fala, mas eu já enviei, eles não responderam, como que está isso, que não sei o quê. É justamente esse tempo que o analista tem para fazer todo esse processo. Então, a gente faz o quê? Para resolver isso, a gente deixou aqui. Quando você recebe uma solicitação em qualquer daquelas abas que a Ana mencionou atrás e responde, ela vai ficar com o status aqui, ó, respondida. Esse status aqui, ó, significa que a supervisão está analisando e que a supervisão está fazendo um processo. E aí a gente criou um status que não tinha no sistema, a supervisão queria muito isso também, que é um status concluída. Vale ressaltar duas coisas aqui muito importantes. Quando esse status estiver concluída, não significa que a supervisão não possa revisitar esse processo. A supervisão pode revisitar esse processo. Dado, digamos, um filtro aos documentos enviados, esse filtro, para isso, a supervisão entendeu que está resolvido, ou com uma carta de orientação, ou com nada, ou apenas ela simplesmente terminou o processo de análise. Mas vou bater bastante nessa tecla. Não significa que a gente não possa revisitar esse documento. Se nós revisitarmos esse documento, as instituições serão alertadas. Claro que a gente vai fazer um processo novo e vai avisar que as instituições, que a gente está utilizando aquele documento que foi enviado lá atrás e tudo mais. Mas o que significa, então? Significa que para esse processo aqui, essa demanda a gente acabou. Se a gente for fazer uma nova demanda, a gente vai abrir uma nova solicitação, e aí, como eu falei, se for pegar os documentos já enviados anteriormente para qualquer processo de análise, a gente vai avisar aí sobre isso. Mas que isso, para esse processo, a gente já seja para... resolveu esse ponto, se tiver mais alguma outra questão, a gente vai abrir uma nova solicitação, mas quando tiver esse status concluída, você já não consegue mais fazer nada, né? Isso, até para trazer um pouco do histórico dessa ferramenta de solicitação de informação, inicialmente, quando ela foi lançada, ela permitia somente uma interação. Então, a supervisão mandava uma solicitação, a instituição respondia e daí, por isso, estava finito. Então, a gente não tinha essa questão de um status, né? A instituição entendia que uma nova pergunta viria num novo protocolo. Quando a gente implementou a melhoria de poder haver trocas de informações dentro daquele mesmo protocolo, a instituição ficava sempre com aquela dúvida. Poxa, eu respondi, mas será que eu vou receber mais alguma pergunta naquele mesmo protocolo? Eu preciso ficar acompanhando sempre aquele protocolo ali. Então, com isso, com esse status, a instituição consegue ver claramente que, poxa, eu já respondi tudo que está relacionado a esse protocolo aqui, a minha parte já está cumprida e a supervisão já entendeu também que não fará novas perguntas dentro daquele protocolo ali. Então, é para que a gente tenha uma solicitação que tem começo, meio e fim. Na verdade, assim, muitas das vezes o respondida já é um fim, né? A gente não vamos falar que aqui está respondida não se terminou ali até o processo de supervisão. Mas muitas instituições ligavam aqui para os analistas e falavam, você já terminou? Aí eles falavam então como que eu vou saber que você já terminou? Né? Puxa, aí a gente criou essa ferramenta aqui. Então, assim, quando estiver aqui com a supervisão, se a gente não devolve para vocês esse processo, podem ficar, assim, a gente, a não ser que o que você colocou ali, você precisa de uma resposta rápida, aí você pode entrar em contato. Mas se estiver com esse status, pode ficar tranquilo que ou com a supervisão está analisando esse processo, ou ela já entendeu dentro de um âmbito que não vai te pedir mais nada, mas também para essas instituições que precisam, até para a gente fazer um gancho que a gente falou lá com a auditoria,
precisa que, por um motivo da auditoria, tenha um lá concluído, a gente agora consegue concluir via sistema também. E até aqui eu mostrando novamente, ó, o que a Ana colocou foi exatamente isso, aqui dentro do exemplo. Tá vendo que não é possível responder, justamente porque está encerrado esse protocolo, tá? A supervisão colocou aqui, né, a instituição colocou a resposta, a supervisão respondeu, e aí ela colocou aqui que a análise foi concluída e colocou um disclaimer que esse processo vai poder ser revisitado em qualquer outro momento, que os documentos enviados também poderão ser revisitados. Acho que para envio de informações aqui, eu acho que a gente já conseguiu estressar tudo que a gente queria. Para aqueles que não conhecem, aqui é uma ferramenta de busca, que vai fazer também buscas sempre na aba que você tiver alocado. Eu acho que para essa parte que traz grande novidade até para o modo da supervisão e vai impactar bastante positivamente assim, todos os nossos processos no decorrer agora da implementação na sexta-feira. Acho que eu já coloquei, mas agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai aproveitar e vou mostrar outros módulos rapidamente para vocês aqui do sistema e também fazendo esse gancho, respondendo umas perguntas, com algumas perguntas também que a gente recebeu aqui. Então, acho que a primeira parte que a gente vai falar rapidamente aqui é de cadastro, né? Isso, então a gente vai começar aqui pelo cadastro, que como o Guilherme estava mencionando, né, a própria instituição que faz essa manutenção e é de extrema importância para nós que os usuários estejam cadastrados e devidamente configurados, porque a nossa comunicação é institucional. Então, para nós, uma vez que a gente encaminha uma solicitação, a gente entende que tem que ter um usuário do outro lado e a pessoa correta, que é responsável por aquele código específico, por aquela atividade, para que a comunicação seja efetiva. Então, imagina se você, dentro da sua instituição, é responsável pelo código de fundos. Se você receber uma solicitação em frente ao código de negociação, você pode até visualizar, mas você não... Qual ação você vai tomar? Você vai buscar a pessoa dentro da instituição, vai responder. Então, o sistema permite que essa configuração toda seja feita e a pessoa correta receba a solicitação. Então, dentro do sistema, nós temos alguns perfis. Então, os perfis de acessos, eles são, como o Kleber mencionou, né, eles são uma hierarquia. Então, o master é aquele usuário que ele tem um acesso irrestrito ao sistema. Então, é ele que pode mudar as configurações, cadastrar novos usuários. Porém, é importante frisar que o master ele é por código. Então, cada código pode ter masters diferentes ou a mesma pessoa pode ser master em todos. Isso aí, cada instituição define qual vai ser a sua configuração. Nós temos o perfil do administrador, que é o usuário que pode realizar ações no sistema. Ele pode, por exemplo, responder uma solicitação sem problema, mas ele não consegue gerenciar, por exemplo, configurações, adicionar usuários, ele não tem essa permissão, ele consegue somente fazer as consultas dos usuários e ver também qual que é essa configuração que nós acabamos de mostrar sobre o recebimento de solicitações. Um administrador consegue consultar e ver qual que é a configuração da instituição dele. Já o usuário consulta, ele pode entrar no sistema, pode ver o andamento de todas as solicitações, mas não consegue responder nada no sistema, ele somente visualiza tudo ali que está no sistema. E hoje a nossa configuração, a gente até teve uma pergunta aqui, a nossa configuração ela é por código, dentro dessa hierarquia, mas não por módulo ainda. Então, uma vez que você libera o código, ele vê todos os módulos referentes àquele código. Nosso acesso não é modular. Essa pergunta é uma pergunta constante em todos os webinars que nós fizemos. A gente entende a necessidade e a gente pretende, de fato, fazer que isso uma hora seja implementado. A prova disso é que a gente está trazendo cada vez melhorias mais e mais. O ponto é que, assim, de sistema, o sistema ele foi planejado de uma maneira, assim, a lógica desse sistema. Como eu te falei, o Guilherme também mencionou, eu não sou da área de TI. Então, eu sei que o pessoal da área de TI, para a gente conseguir fazer essa questão de módulo, a gente vai precisar mexer na estrutura do sistema. A gente já está planejando que isso, uma hora, a gente consiga mapear exatamente isso e trazer essa melhoria. A gente aprende muito com o que vocês falam, então, por exemplo, o módulo de organismo a gente já consegue fazer. A gente já consegue quebrar ele por acesso. Mas como esse módulo aqui, como o sistema que ele foi lançado, módulos integrando como um todo, a gente não conseguiu implementar, mas a gente ainda vai conseguir avançar nessa direção. Então, quando a gente vê ali na tela, qualquer um consegue consultar dentro do usuário. Você tem o nome do usuário, você tem ali o CPF e o e-mail, e você consegue ali
clicando em editar, você consegue acessar mais informações. E aí, na parte inferior ali, você vê os códigos que administra. Então, você consegue ver qual acesso que você tem. E o mais importante aqui, que eu acho que depois a gente vai explicar em mais detalhe também, são as atividades. A gente tem a segregação por códigos e nós temos também atividades. Então, os códigos dentro em si, a gente entende que um código pode abranger várias atividades. Então, nós criamos essa segregação para que a instituição possa receber comunicações, notificações referentes às atividades que ela faz. Então, por exemplo, se ela está no código para fundos de investimento, dentro de fundos de investimento você tem os fundos 555, FDIC, fundo imobiliário. Se a instituição ela não faz fundo imobiliário, por que ela receberia comunicações referentes a isso? Então, se ela cadastrar corretamente as atividades, ela não vai receber nada referente a uma atividade que ela não faz. E é importante aqui frisar, né, que as atividades elas já estão cadastradas, na instituição vocês conseguem entrar e consultar. Caso vocês desejem remover alguma atividade, olha, eu olhei aquilo que está lá no meu sistema, mas eu entendo que a minha instituição não faz essa atividade, manda um e-mail para a gente, que a gente consegue remover isso até para melhorar o fluxo de comunicação da instituição, aquilo que ela recebe vai ficar mais customizado para, de fato, a atividade da instituição. Só complementando, Ana, e por que a gente tomou essa decisão? Porque muitas das vezes a gente precisa, se você tirar a sua atividade e tiver uma resposta pendente, quando a gente inicia o filtro com 100 instituições. A gente precisa fechar o nosso filtro, o nosso trabalho, com 100 instituições. Mesmo que a resposta seja, eu não faço essa atividade, mas a gente precisa ter essa resposta para depois tirar o filtro. Então, esse filtro está com essa particularidade porque a gente precisa ter esse controle. Só devido a isso. Não é nenhum processo que a gente vai fazer nada de relação à supervisão a isso. É só para poder fechar mesmo filtros. Uhum. E aí, como acho que já havia mencionado anteriormente, nós sempre precisamos que tenham no mínimo 2 usuários masters por código e por atividade para manter o cadastro da instituição sempre ativo. Então, a gente vê que muitas vezes, se você tivesse um só, essa pessoa poderia sair da instituição, até mesmo mudar de área e não precisar mais acessar o SSM, a instituição então perdia o contato aqui com a Ambima. Então, nós temos de fato, e isso está inclusive imputado no sistema, então, se existem somente 2 masters e o usuário tenta se remover do sistema, ele vai ter uma mensagem de erro dizendo que ele não pode remover. Então, nesse caso, o que você faria é adicionaria um novo usuário, colocaria ele como master, e aí você pode se excluir. Isso é uma lógica que está, de fato, cravada no sistema para fazer um controle da própria instituição. E aproveitando o gancho, muita gente fala, está com erro no sistema, não estou conseguindo me excluir, porque eu sou master e deveria me excluir. Não, é justamente para observar essa lógica que a gente implementou aqui. Então, eu queria fazer um teste rápido, só para exemplificar o que a Ana está colocando, nessa instituição criada só tem 2 usuários nesses códigos e nessas atividades. Ele aparece as mensagens aqui, falando justamente que você não consegue fazer. Então, não é um erro, é uma mensagem de erro por uma ação que a gente não permite no sistema. Acho que quer complementar alguma coisa? Né? A parte de cadastro, eu acho que é isso. Bacana. Então, a gente vai falar o seguinte, para a gente até ganhar um pouco aqui, vou tentar ser um pouco mais sucintos nas minhas falas, para a gente até conseguir avançar mais rapidamente aqui no webinário. Eu sei que vocês estão em horário de trabalho, isso a gente não quer tomar muito tempo de vocês. Então, assim, eu cliquei aqui em dados da instituição. Esse dados da instituição é o que o Guilherme colocou, que foi o módulo que nós fizemos de alteração cadastral. Nesse módulo de alteração cadastral, você tem que enviar um anexo. Se esse documento que deve ser enviado alterando possuir modelo, a gente disponibiliza para fazer o download. E aqui você consegue acompanhar o follow-up. Então, por exemplo, se você conseguir... se o documento foi rejeitado ou se o documento foi aprovado, se o documento ainda permanece em análise, você consegue acompanhar aqui. O documento também que você anexou, você consegue visualizar aqui. Só queria também pedir para que quando vocês enviassem uma alteração cadastral, sempre anexasse para a gente o contrato social registrado na junta. E aí uma gentileza, na verdade, assim, se vocês puderem fazer, é sempre bacana para a gente, é fazer um breve relato do que alterou. A gente vai ler o documento na íntegra, sempre, mas esse breve relato ajuda muito a gente a depois fazer um deparo com o documento que encontra com a gente aqui na nossa base de dados. E aí, avançando um pouco nessa tela também, você consegue visualizar os novos cadastro de diretores, perdão. Esse cadastro de diretores, a gente implementou ele a dezembro de 2016. Então, ele não é um novo. E as instituições que passaram para o processo de adesão antes desse prazo não tinham que cadastrar.
E quem já não passou pelo processo de adesão e já estava aqui, não tem nenhuma informação aqui. Nesse exemplo eu coloquei aqui para a gente até visualizar as informações, mas o que eu ia pedir, quando vocês terminarem o webinar, dá uma entrada, vê se sua instituição tem lá novos diretores, se não tiver diretores cadastrados, se não tiver, você clica em novos diretores, é super rápido fazer, essa informação é importante para a gente até para observar qualquer coisa, por exemplo, no código de processos e tudo mais. Essas duas telas elas são super simples, eu acho que a gente não precisa se prolongar muito, né, nessa dinâmica. Antes da gente passar para a próxima tela, Kleber, a gente teve uma dúvida aqui sobre o cadastro. A gente falou que são no mínimo 2 masters. Eu posso ter 3 masters? Você pode ter master, quantos masters a instituição entender que seja necessário. A limitação é o mínimo para ter essa dinâmica que a gente mencionou, que é, saiu um... Puxa, quem era meu master? Meu master, no exemplo, aqui era o Kleber. Pô, o Kleber saiu da instituição, não tem mais master. Então, só essa lógica do no mínimo 2, mas a quantidade máxima fica a critério da instituição, a gente não tem limite. Acho que agora a gente vou explicar também rapidamente para vocês o módulo de solicitação de adesão. Só para vocês entenderem, aqui também tem umas particularidades. E lá atrás, quando a Ana estava explicando o cadastro, ela falou sobre as atividades, né, que a gente ia mostrar. Eu vou mostrar aqui também para vocês, onde vocês conseguem fazer a manutenção de adicionar atividades. Aqui é uma tela razoavelmente simples, né? Ela mostra se você já tem uma solicitação em andamento com a gente, já protocolou essa solicitação, você consegue visualizar o protocolo dessa solicitação e o status, todo o acompanhamento do processo de adesão é pelo sistema, o follow-up dos documentos enviados, o processo de marcar a visita do diligence na instituição é todo pelo sistema, então você consegue por aqui, depois de você protocolar, acompanhar todo esse processo. Aqui ele lista todos os códigos, né? Você visualiza aqui que tem códigos que mostram a participação sim ou não dentro dessa instituição criada. Só coloquei para o código de fundos e certificação continuada, né? E aí você consegue, se você precisar, por exemplo, também evidenciar alguma coisa, qualquer nesse sentido, essa tela também está sempre atualizada com o nosso portal Ambima. Eu vou clicar em administrar e vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Ela mostra o protocolo que foi criado para adesão nessa eventual, visto que você pode pedir adesão aos códigos de forma fragmentada, né? Então, se for o mesmo protocolo, ele vai exibir o mesmo. Se for fragmentado, ele vai exibir cada protocolo de pedido ali. E aqui tem a questão também que eu tinha mencionado da atividade, né? Você repara que para tirar a atividade, dada aquela particularidade, você não vai conseguir, mas você consegue adicionar aqui normalmente a atividade. Claro, depois que você adicionou a atividade, aí devido aos usuários, ele não acrescenta automaticamente, porque aí você tem essa questão de deliberar a qual usuário vai acessar essa atividade. Então, você vai lá e clica na atividade. E aí tem os documentos de adesão que foram enviados no processo de adesão aqui para a gente. Todos estão aguardando a análise aqui, mas isso aqui é porque reitero, que é um processo que foi uma instituição criada apenas para esse webinar, então não está seguindo fidedignamente. Os usuários que foram colocados na hora para esse processo de código. E aqui para que eu queria mostrar nesse momento, é isso aqui para vocês. Então, assim, essa tela é boa porque umas vezes a instituição já havia passado pelo processo... um parênteses aqui, estou me antecipando. Só tem os documentos de adesão aqui, as instituições que passaram pelo processo de adesão já pelo sistema, né? Mas eu mandei físico. A gente entende, mas o volume ainda a gente até tem um projeto, até que queríamos colocar aqui, mas isso acabou que a gente vai colocar isso em um outro momento, vai revisitar essa ideia e se tiver novidades a gente fala isso para vocês. Mas a ideia aqui é que passou pelo processo de supervisão, de adesão pelo código, pelo sistema, está aqui para vocês. E aí a gente teve uma instituição que ligou e perguntou, o documento que a gente analisou, ele está aqui, você consegue ver o histórico, tudo tranquilo. E aí eu vou rapidamente mostrar que sempre que você quiser solicitar adesão, é clicando no botão amarelo que vai ficar no final da tela aqui. E aí, vou passar também rápido para a gente não se prolongar muito. O processo de adesão ele é feito em 4 etapas, né? Primeira etapa, você informa ali as informações cadastrais. Segunda etapa, você coloca informações sobre adesão, código, tudo mais. Terceira, você faz os downloads de modelos de documentos quando houver. E a quarta, você envia os documentos para a gente. Super rápido, envia os documentos, ele gera um protocolo para você e a partir daí está com a supervisão que vai fazer o processo de análise. Acho que para adesão, rapidamente, é esse que a gente queria colocar aqui, né? Não tem muito o que a gente falar. E aí agora a gente vai falar um pouco de regras periódicas. Perfeito.
E antes de falarmos aqui sobre as regras periódicas, a gente recebeu uma dúvida sobre as notificações. Então, foi perguntado se os usuários serão notificados a cada passo, ou pelo menos com a conclusão da supervisão. Como é que vai funcionar as notificações por e-mail na nova solicitação de informação? As notificações por e-mail vão continuar sendo enviadas como é enviado hoje. A questão daquela, se a supervisão alterou para concluído, a gente entende que isso não vai ser disparado um alerta, porque, como eu falei lá atrás, não é que o respondido não foi terminado o processo. O concluído é porque é uma questão, assim, às vezes você envia uma solicitação e pede para a supervisão confirmar o recebimento. Por dúvida, alguma coisa, a supervisão coloca. Então, dada essa particularidade que você vai ter um status ali, mas esse status, ele pode ter uma significância conforme a supervisão e conforme aquela comunicação, a gente não vai colocar alerta. Então, sempre que você quiser dar uma olhada, ver o status, você vai ter que clicar no... Para o resto todo, o processo continua igual, o alerta continua sendo enviado, todos os processos não alteraram. Isso, para aquelas instituições que têm a configuração de receber uma vez por semana, no momento que for disparado, eles recebem um e-mail dizendo que houve solicitações disponibilizadas pela supervisão. Então, aí você não vai receber somente um e-mail se houve alguma solicitação durante aquela semana. Isso que a Ana colocou, bem lembrado, Ana, na verdade, isso é muito importante. Se supor que a gente tenha mandado 2 solicitações de informação, uma notificação, um comunicado, e aí a instituição vai receber 3? Não, vai receber só um, porque é para dizer que tem coisas novas lá. Se deu terça-feira não recebeu nenhum e-mail, porque não vai ter nada. Mesmo as trocas de informações dentro do sistema também vão seguir essa lógica. Então, se você não recebeu nada, não é ainda porque o processo não tem nada a ser visto no sistema de novo. Perfeito. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as regras periódicas, né, que é um módulo que o Guilherme comentou, onde a gente trouxe o guia de prazos e tudo aquilo que tem dentro dos nossos códigos, que tem uma obrigatoriedade de envio. Então, o que é importante a gente frisar aqui nas regras periódicas é que as regras periódicas elas estão muito vinculadas àquelas atividades. Então, se você vê ali, você tem o código, você tem as regras periódicas por código, que você está cadastrado, e também pela atividade. Então, quando você clicar em administrar, você vai ver todas aquelas regras periódicas que estão vinculadas à atividade que você exerce. Então, é muito importante relembrar falar sobre isso, porque muitas vezes eu vou dar um exemplo aqui onde a instituição ela é aderente ao Código de Varejo, é um código que fala sobre a distribuição de produtos, e ela está cadastrada na atividade de distribuição via agente autônomo. Porém, ela não contrata nenhum agente autônomo. O que vai acontecer dentro das regras periódicas? Ela vai ter uma regra periódica para enviar esse relatório anual de agentes autônomos. Quando chegar no prazo, ele vai aparecer o status de prazo eminente e, quando passar o prazo, ele vai entrar em atraso. Mas a instituição ela não faz aquela atividade, então não faz sentido ela precisar enviar aquele relatório para nós. Porém, em regras periódicas, ela vai ficar com o status ali vermelhinho de que está em atraso. Então, se o Cléber puder voltar à tela, a gente fala um pouquinho mais sobre esses status que a gente tem aí no sistema. Então, quais são os status que você consegue ver dentro de regras periódicas? Então, dentro de regras periódicas, você vai ter o status. O primeiro status é enviado. Então, quando você enviou aquela solicitação, ele vai ficar verdinho te mostrando que foi enviado. E aí, o que vai acontecer se é uma regra, por exemplo, anual, você enviou, uma vez que passa o prazo de envio e começa o novo período vigente, ela vai ficar cinza de novo. Ou seja, não foi enviado para o próximo período que começou ali a nova regra para o próximo período. A gente tem também o status amarelo, onde é o prazo iminente. Então, você está chegando ali próximo de quando você precisa enviar essa regra periódica, mais uma questão para te avisar aí que você precisa, está chegando próximo à data de envio. E quando ele fica vermelho, quer dizer que está em atraso. Então, você já deveria ter enviado, já passou essa data. Em alguns casos, especificamente, as regras periódicas elas podem ter datas definidas. Então, por exemplo, você precisa enviar aquele relatório até o último dia útil do mês de março. Então, vai ter essa data específica aparecendo e você vai ver todos os status. Porém, existem também regras periódicas que têm um prazo indefinido. Ou seja, não existe uma data vinculada exatamente àquela regra. É quando algo acontecer dentro da instituição. Por exemplo, eu mudei o meu manual, 15 dias depois da mudança do manual, eu preciso enviar aquele manual para a ANBIMA. Então, como a gente não sabe exatamente quando cada instituição vai mudar esse manual, a gente não põe uma data definida. A gente simplesmente disponibiliza a regra para que a instituição possa enviar esse documento assim que essa alteração ocorrer. Então, aí, se a gente puder entrar ali na solicitação, administrar, para a gente dar uma olhadinha em como funciona
de fato, para você responder uma regra periódica. Então, quando você vê ela ali, ela vai aparecer para você. Se você já respondeu, ela vai aparecer cinza, então você não consegue anexar. E algo que é um pouquinho diferente aqui das regras periódicas é que a gente só consegue, no momento, encaminhar um documento por vez. Ela só te permite anexar um documento, mas é sempre possível fazer, você zipar esses documentos e colocar eles, anexar a pasta toda aqui para a gente. Isso aí. Além disso, não existe aquela mesma lógica de troca de informações que a gente vê na solicitação. Então, uma vez que você enviou aquilo para a gente, não tem como você fazer uma troca. Mas a gente, se você identificar que, puxa, é importante frisar que é bom tomar um certo cuidado quando enviar, mas se tiver algum problema no envio, entre em contato com a supervisão, que ela abre ali uma solicitação e te permite encaminhar essa informação ali dentro da solicitação de informação. E aí, se a gente descer um pouquinho, você consegue responder anexando um novo documento, ou você consegue responder sem anexar documento, colocando somente uma observação, explicando, né, o motivo de não anexar nenhum documento. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Só vale também colocar um ponto ponto rápido, é que se você tiver 4 solicitações de envio de documento, mas uma tiver atrasado, o status que vai mostrar aqui, ó, o status preponderante, vai ser o vermelho sempre. Sempre é o status mais, digamos, mais iminente. O que está em atraso, o amarelo, o outro. E eu acho que aí a gente podemos falar, acho que rapidamente, do histórico, perdão. E aí a gente, depois do histórico, a gente já encerra o webinar aqui. O histórico, ele funciona de uma certa maneira, aqui com o menu, ele é muito importante para vocês conseguirem entender. Por default, ele sempre vai trazer o pendências aqui. A gente tem muitas ligações falando, mas eu estou entrando no histórico, quero ver o que eu já mandei, não estou conseguindo. No pendência, você consegue visualizar chaveando aqui para histórico. Se você deixar em branco, por exemplo, o que vai acontecer é que aí ele vai trazer tanto histórico e pendência também aberto. Então, você rapidamente consegue também selecionar a instituição, porque aqueles usuários que estão em mais de uma instituição não precisa deslogar para, por exemplo, ver a instituição A ou B, ele pode consultar aqui, que é aquela questão do conglomerados. Você consegue fazer um filtro por período, né, quer saber o que foi trocado de informações de 1 de janeiro a 30 de outubro, você também consegue fazer isso. Consegue por código e por tema. Se foi um tema relacionado à adesão, tema de base de dados, consegue fazer tudo por aqui também. Um negócio que eu queria destacar bastante aqui, ó, é configurar resultado. Ele funciona como uma tabela dinâmica para quem conhece, né? Você consegue adicionar mais campos ou retirar campos que não estão aqui nessa consulta. Então, há mais campos de informações aqui que vocês conseguem também trabalhar essa informação. E aí, por fim, depois que você chegou na informação que você precisa, você consegue exportar, seja para um PDF, para um Excel, e aí você acaba fazendo... E aí, dentro do módulo histórico e pendências, a gente tem o calendário. Aqui criado como exemplo para vocês, aqui você pode ver que no mês de agosto a gente temos solicitações que estão a vencer no dia 9, no dia 16 e dia 23. Então, que é tudo que for referente, tudo que houver prazo para vocês, eles vêm aqui para o calendário de pendência. O que tiver lá em notificações, como eu já mencionei, não tem prazo, não está aqui. Bom, acho que assim, mostrar o sistema era isso. Eu acho que se vocês também vão me reforçar aqui, me colocar sempre à disposição, caso queiram entrar em contato, tirar dúvida. Se quiserem dar sugestões também, fiquem à vontade para procurar tanto a Ana quanto a mim. Fiquem à vontade. Vou passar a palavra para o Guilherme aqui agora. Bom, pessoal, então a gente queria agradecer. Ana, tem alguma outra pergunta que ficou pendente? Não, a gente teve algumas perguntas se a apresentação será compartilhada, se eles conseguem assistir esse webinar depois. Então, assim, a gente sempre tem, né? Ele vai ficar disponível após finalizarmos, ele vai ficar disponível no site, assim como a apresentação também vai ficar disponível lá para vocês acessarem. Depois, no final do webinar, tem uma avaliação, né? Isso. Se vocês puderem avaliar a gente lá, até para a gente melhorar aqui a nossa dinâmica de apresentação dos próximos webinars, quando tiver grandes mudanças, ajuda bastante a gente. Isso é muito bom, né, pessoal, para vocês passarem essa percepção. A gente sabe que esse é um webinar bem operacional, mas eu acho que o intuito mesmo foi para poder facilitar ou para poder passar um pouquinho essa experiência do acesso ao sistema para quem ainda não tinha, essas novas funcionalidades, tirar essas dúvidas. A gente continua à disposição de vocês. Como o Kleber falou, se possível, respondam
essa pesquisa, e qualquer dúvida a gente permanece à disposição, qualquer sugestão, acho que isso é muito importante, pessoal. Sugestões de melhoria, navegabilidade, isso é muito importante. No início do sistema nós inclusive contratamos uma empresa para ajudar na questão da navegabilidade, mas se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, por favor, passem para a gente. Agradeço bastante a disponibilidade de vocês, até a próxima. Obrigado.